Meus irmãos, o tema do nosso sermão de hoje é: quem é o seu pastor? Repete comigo: quem é o meu pastor? A verdade é que o Salmos 23, ele é conhecido mundialmente. Eu acho que todos aqui conheciam o Salmo 23. Eu acho que 99% do mundo conhece o Salmo 23. Ele é muito conhecido. A maioria das pessoas usam eles de alguma forma. É verdade que muitas pessoas deixam a Bíblia aberta na sua estante de casa, no Salmo 23. É verdade que se você for em algumas igrejas também, você vai encontrar a Bíblia aberta no Salmo 23, porque é um salmo mundialmente conhecido. Ele é usado em hospitais, ele é usado em velórios, ele é usado em vários lugares. Então, se você for na casa de alguém, da sua avó, ou de alguém um pouco mais antigo, você vai ver lá na estante, você vai encontrar Salmo 20. Se você for na casa do Oséias, irmão, você vai ver os Salmos 23 lá. E todo dia que ele acorda na escrivania dele, está lá: o Senhor é o meu pastor. Fala aí, irmão. Tô brincando, vocês estão brincando. Mas é verdade que se a gente for na casa das pessoas mais antigas, a gente vai encontrar isso. Se a gente for em umas igrejas mais antigas, a gente vai encontrar isso, os Salmos 23. Porque as pessoas acham que deixar a Bíblia aberta dentro de casa, ou deixar a Bíblia aberta em cima de um púlpito, a casa vai estar guardada, a igreja vai estar guardada, o trabalho vai estar guardado. Mas a verdade é que se a gente não colocar em prática aquilo que está no Salmo 23, nada daquilo vai ser verdade nas nossas vidas. E o que eu quero trazer no sermão de hoje não é nada novo. Não é nada que você vai sair daqui falando: uau, essa revelação foi de Deus. Mas eu vou trazer à memória do seu coração algumas coisas que você talvez tenha esquecido ao longo da sua jornada. Eu vou trazer ao seu coração algumas coisas que você passou, algumas coisas que o seu pastor te livrou e que, devido às circunstâncias ou à correria da vida, você acabou esquecendo. E é verdade que o Salmos 23, nós usamos ele muitas vezes para afastar do medo. Então a gente está com medo de alguma coisa, a gente vai e ora o Salmo 123. Eu lembro quando eu era mais novo, eu acordava de noite e falava: mãe, não estou conseguindo dormir, eu estou com medo, não sei o quê. Filho, vamos ler o Salmo 23 que Deus vai te ajudar. Então a gente usa o Salmo 123 muitas vezes por medo. A gente está passando por alguma crise de ansiedade ou de depressão, a gente vai e lê o Salmo 23. A gente está passando por alguma enfermidade, a gente lê o Salmo 23. Ele é muito ideal para várias situações das nossas vidas. O Salmo 23 também, ele é muito usado para aconselhar pessoas. Às vezes a pessoa chega para a gente e vive cansada, sobrecarregada. Às vezes a pessoa chega enferma para a gente e a gente fala: calma, você está passando pelo vale da sombra da morte, mas fica tranquilo, não tem mal algum, João, porque o Senhor está contigo. Então a gente usa esse salmo para muita coisa, mas a realidade é que quando a gente quer colocar em prática é muito difícil, porque quando a gente está no vale da sombra da morte, irmão, muitas vezes a gente fica desesperado, muitas vezes a gente fica cego, muitas vezes a gente fica abatido, muitas vezes a gente fica angustiado, muitas vezes a gente fica desanimado. Então o Salmo 23 a gente usa para aconselhar pessoas. Se a gente está com algum problema no trabalho, a gente usa o Salmo 123. Se a gente não está conseguindo dormir, a gente usa ele. Só que nessa noite eu quero trazer ele de uma forma diferente. Eu quero trazer ele como uma retrospectiva da sua vida. E eu quero expor cada versículo com você. Eu quero ler cada versículo com você e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Então o Salmo 23, ele é usado para tudo isso que eu te falei.
mas hoje ele vai ser aplicado na sua vida. Hoje você vai sair daqui transformado com o Salmo 23. Porque, querendo ou não, o Salmo 23 fez muitas vezes parte da sua vida e você nem sabe. Sabe, irmão? A vida é muito doida. A vida é muito louca. Muitas vezes a gente está lá em cima, de repente a gente está embaixo. Muitas vezes a gente está andando numa sequência, dá uma deslizada, a gente já desanima. Muitas vezes a gente está em uma linha de frente e acontece alguma coisa, a gente já quer sair fora. Muitas vezes a pressão da vida nos aperta de uma forma que a gente fala, cara, eu não vou conseguir. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? E através dessa pergunta você pode falar, meu pastor é Jesus. Uns vão falar, meu pastor é o Daniel Santana. Outros o Edson. Outros o Alex. Outros os pais. Alguns vão falar que o pastor deles é o signo. Outros vão falar que o pastor dele é o dinheiro. E eu quero trazer para você essa mensagem de reflexão da sua vida. Eu quero trazer a mensagem para você nessa noite, no último culto Legacy, de uma retrospectiva do ano de 2023 para você, ou uma retrospectiva da sua jornada de fé desde quando você foi para o cristianismo, ou desde quando você se entendeu por gente. E eu quero mostrar para você quem é o seu verdadeiro pastor. Dentro desse contexto, eu quero trazer algumas aplicações para você. A primeira aplicação, acompanha comigo aí na Bíblia, está no versículo 1. Versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O salmista começa assim: o Senhor é. Quando ele fala o Senhor é, ele está dando uma intenção de convicção. Ele sabe quem é o Senhor. Ele não disse o Senhor foi ou o Senhor era. Ele disse o Senhor é. E se a gente abrir a Bíblia amanhã, não vai estar escrito o Senhor foi, vai estar escrito o Senhor, porque o salmista tinha uma convicção. Quando o salmista tem uma convicção, ele tem uma segurança. Irmão, se eu chegar para você e falar assim, cara, vamos comigo para São Paulo, a gente vai precisar pegar 3 metrô. Irmão, você nunca andou em São Paulo. Se você for sozinho, você vai falar, caramba, eu não vou, porque eu nunca andei de metrô. O risco de eu me perder, o risco de eu ser assaltado, o risco de acontecer alguma coisa comigo é muito grande. Mas se eu falar para você, ei, já andei em São Paulo, eu conheço São Paulo de norte a sul, leste a oeste, vem comigo. Você vai criar uma convicção em cima de mim. E se alguém perguntar para você, ei, você vai para São Paulo sozinho? Você vai falar assim, não, o Wesley conhece, o Wesley vai me guiar. Você criou uma convicção e essa convicção gerou uma segurança para você. Se o Wesley conhece, ele sabe os lugares que são perigosos, ele sabe pegar os metrôs, não vai acontecer nada comigo. Então o salmista está querendo mostrar para mim, para você o que? Uma convicção no pastor dele. Só que o problema é que muitas vezes a gente não conhece o pastor. Em Oséias 4,6 a Bíblia fala que o povo pereceu por falta de conhecimento. O problema da gente não conhecer o nosso pastor é que a gente não tem convicção. É por isso que a gente anda inseguro, é por isso que a gente anda com medo, é por isso que a gente anda ansioso, é por isso que está uma depressão devastada. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem quem é o Senhor dela, não sabem quem é o Salvador dela, não sabem quem é o pastor dela. Então a pessoa ela não tem aquela convicção de que o amanhã está seguro, porque quando a gente tem um pastor é tranquilo. Irmão, se acontecer alguma coisa aqui, vou dar um exemplo aqui, se acontecer alguma coisa aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pro meu pastor. Pastor Daniel, ó, a Aninha tá causando aqui, eu não sei o que ela tá fazendo, dá um pulo aqui, por favor. Eu tô seguro, eu tô convicto. Só que as pessoas não têm essa convicção de quem é o pastor delas. Então a primeira coisa que o salmista está falando para mim e para você é convicção. Você precisa ter convicção de quem é o seu pastor. E toma
cuidado, irmão, porque se você não sabe quem é o seu pastor, você vai ser destruído por falta de conhecimento. E esse conhecimento é você lendo a Bíblia. Você só conhece um pastor, você só conhece alguém quando você está com ele. Se você não tem um momento de oração, um momento de devocional, um momento de intimidade, você não vai conhecer o seu pastor. Você não vai saber o que ele é capaz de fazer por você ou não. Você não vai saber se ele vai te proteger ou não. Você não vai saber se ele vai prover ou não, porque você não tem relacionamento. Você não tem intimidade, você não tem busca. Então, você não pode ser destruído por falta de conhecimento. Você precisa entender que o conhecimento é muito importante. E eu quero fazer uma pergunta para você. Durante o ano de 2023, você pode dizer que o Senhor foi o seu pastor? Sim ou não? Sim ou não? Você realmente permitiu que Ele, o seu pastor, fosse o centro da sua vida esse ano? Sim ou não? Cara, quando eu entendi essa pergunta, eu falei, Deus, quem é o meu pastor? Aí começou a vir na minha cabeça, quem é o meu pastor? Como foi o meu ano de 2023? Como está sendo a minha jornada? Eu vi que o meu pastor é o Rei dos Reis, irmão. Eu vi que o meu pastor é o Senhor dos Senhores. Eu vi que o meu pastor é o leão da tribo de Judá. Eu vi que o meu pastor é o provedor. Eu vi que o meu pastor é a cura, é a restauração, é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Eu vi que o meu pastor, irmão, criou todas as coisas com a sua mão, com a sua voz, com uma voz de comando. Eu vi que o meu pastor é o príncipe da paz, é o onipotente, onisciente, é o leão da tribo de Judá, é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, o sol da justiça. Esse é o meu pastor, é aquele que está comigo o tempo todo, que não me abandona, que eu posso passar por dificuldades, que eu posso passar por dificuldades e Ele está comigo. Esse é o meu pastor, esse é o meu salvador, esse é o meu pastor. E quando a gente entende quem é o meu pastor, a Bíblia fala, nada terei falta. Irmão, esse nada terei falta, muitas vezes a gente usa, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, porque Ele é meu pastor. Não, a Bíblia está querendo dizer, o Salmo 23 está querendo dizer para mim e para você, que eu tenho um pastor, e por conta disso, nada mais me satisfaz, nada, eu não preciso de mais nada. Eu não terei falta de nada, porque eu já tenho o principal na minha vida. Eu não preciso me preocupar com mais nada, porque eu já tenho o meu pastor. Quem está comigo aqui? A primeira aplicação, então, é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é provisão e cuidado. Vamos ler comigo o versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar, e Ele me conduz às águas tranquilas. Nesse versículo a Bíblia fala de provisão e cuidado. Nessa época, irmão, que foi escrito o Salmo, tinha um aprisco, e o aprisco ele era feito em formato de U. Então ele era um U assim, ou assim, tanto faz, e aqui ficava a porta, e o pastor ele ficava lá, sentado, e ele olhava as ovelhas. E esse aprisco era com pedra, com cerca, depende do pastor. E quando ele fala que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, ele está falando, cara, as minhas ovelhas, pode ficar tranquila, porque eu sou o pastor e eu estou aqui. Eu estou tomando o cuidado delas. As ovelhas, elas são inocentes, elas são inofensivas, elas não têm discernimento, elas não sabem, elas não se alimentam sozinhas, irmão. Ela precisa de um cuidado especial. As ovelhas, elas precisam de um comando. Então, quando fala que quando o salmista fala que ele está em verdes pastagens,
Ele está sentado e está falando assim: ei, as ovelhas estão despreocupadas. Por quê? Porque ela tem um pastor que ia trazer a provisão para elas. Não ia faltar nada, sempre ia ter pasto verdejantes. Não é resto, irmão, não é sobra, é pasto verdejantes. Quando a gente tem um pastor, ele traz a provisão para a gente. O pastor também, ele era usado para proteger as ovelhas. Então ele ficava na porta para nenhuma raposa passar e roubar as ovelhas, matar as ovelhas. Quando o salmista está falando isso para mim e para você, ei, fica tranquilo, eu sou o seu pastor, eu estou cuidando de tudo. Eu vou trazer provisão, eu vou ter cuidado, eu vou ter proteção. Fique em paz. Eu estou sentado aqui na porta da sua vida. Ninguém vai te roubar, ninguém vai te matar, ninguém vai invadir, ninguém vai te deixar sozinho. Não, eu estou contigo. Irmão, nenhuma raposa entrava, porque o pastor sempre ficava acordado com o cajado. O seu pastor não dorme. O guarda de Israel não dorme, ele está 24 horas cuidando de você. Ele sabe o seu acordar, o seu levantar, o seu dormir, o seu pensar. O que você está pensando de mim agora pregando. Ele sabe de tudo, irmão. É o seu guarda de Israel. As ovelhas não precisavam se preocupar. Elas não ficavam ansiosas com o que ia comer. Elas não ficavam ansiosas do que, será que daqui 2 dias eu vou ter o que comer? Será que daqui 2 dias eu vou conseguir pagar um boleto? Será que daqui 2 dias essa doença vai passar? Será que daqui 2 dias o meu familiar vai ficar curado? Será que daqui 2 dias eu vou arrumar um emprego? Não, ela não precisava ficar preocupada, irmão. Por quê? Porque o pastor cuidava de tudo. Quem é o seu pastor? Irmão, nesse ano, eu quero que vocês reflitam. Nesse ano, o seu pastor proveu para você. Para refletir. Quantas vezes você achou que ia passar fome, que não ia ter condições de pagar aquele boleto, que não ia ter condições de comprar uma comida, fazer uma compra no supermercado? Quantas vezes, irmão, nesse ano ou na sua jornada de fé, você achou que estava desprotegido, você achou que não tinha ninguém do seu lado, você achou que estava sozinho na jornada, você achou que não ia conseguir, e Ele estava ali do seu lado. Eu falei no começo, eu não estou aqui para trazer revelação, para trazer coisas mirabolantes para você. Eu estou aqui para lembrar você daquilo que talvez você tenha esquecido. Quantas vezes esse ano Ele proveu, irmão? Quantas vezes esse ano Ele protegeu, irmão? Proteção, livramento que muitas vezes você nem sabe, e Ele te deu esse livramento. Sabe, a gente tem um costume de só reclamar. A gente não tem um costume de agradecer. A gente só agradece em 2 momentos: no começo do ano para abençoar o ano, e no final do ano para agradecer o ano. E eu quero trazer nesse começo de dezembro, para você fazer uma retrospectiva da sua vida e ver o quanto Deus foi bom com você, o quanto Ele foi o seu pastor nas horas mais difíceis. Quem está comigo aqui? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Ele foi o seu provedor e o seu protetor. Ponto 3. Ele é o refrigério e justiça. Repete comigo: refrigério e justiça. Vamos ler o versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Irmão, Ele é o refrigério para as nossas almas. Ele traz vigor para nossas almas. Quantos de nós não estamos com a alma angustiada? Nesse ano de 2023, quantas vezes você estava com a alma angustiada, irmão, e Ele foi o refrigério para você? Quantas vezes nesse ano você passou por uma situação que você falou: cara, que dor no peito, eu acho que eu não vou conseguir sair disso. E Ele chegou e
um refrigério fresco sobre a sua vida e derramou esse refrigério. Quantas vezes Ele não fez isso, irmão? Talvez hoje você veio para cá com uma alma angustiada. Talvez você nem queria estar aqui. Talvez uma amizade te trouxe aqui. Mas eu estou aqui para falar para você que Ele é refrigério para a sua alma. Ele traz esse refrigério, Ele traz esse alívio, Ele traz essa libertação. Ele traz isso. Quantas vezes, irmão, você pensou em desistir? Quantas vezes, irmão, achando que não aguentava mais, você falou, vou largar tudo? Quantas vezes você repousou a sua cabeça no travesseiro e você falou, cara, já era, hoje não passa, de hoje eu não... Só que no dia seguinte, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre sua vida, e o refrigério veio sobre você, e de repente você acordou com um vigor, que você fala, caramba, mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Ontem eu estava pensando em largar tudo, em desistir de tudo, mas hoje de manhã eu estou com o coração feliz, eu estou com o coração alegre. Irmão, muitas vezes nesse ano você se esqueceu, mas você estava angustiado, e Jesus trouxe alívio para sua alma, e você estava aqui, e você veio, e você foi liberto, e você foi restaurado, irmão. Aleluia. Eu estava preparando essa mensagem em casa chorando, eu falei, caramba, isso aqui é para minha vida. Que doideira. Sério. Quantas vezes, irmão? Aleluia. E a Bíblia também, aqui em Salmos, fala que Ele é a justiça. Guia-me nas veredas da justiça. Quando a gente fala de justiça, justiça do Senhor, a gente fala de orgulho nosso. Porque muitas vezes o nosso orgulho quer se justificar as coisas que a gente passa. Então a gente quer resolver com as nossas próprias mãos. E a gente quer fazer nossas próprias justiças, né? E aí acontece alguma situação, a gente, não, eu vou resolver. Eu vou falar com a Aninha, eu vou humilhar a Aninha. Só que quando a gente fala de justiça de Deus, a gente fala para estar debaixo do senhorio dele. E aí a gente desarma, porque não é a nossa, é a dele. E ele faz no tempo e na hora que ele quiser. Então, se você quer viver a justiça de Deus, você precisa se desarmar, pegar o seu orgulho, botar no saco de lixo e jogar fora, como a gente escutou hoje do Zé Fernandes. E quando a gente fala de justiça de Deus, a justiça de Deus faz com que a gente seja leal, seja fiel, seja comprometido, seja honesto. A justiça de Deus faz com que a gente seja isso no Senhor. E quando Ele fala, guia-nos guia-me pelas veredas. Quando a gente fala de guiar, a gente está falando de condução. Irmão, quantas vezes você na sua casa orou, Deus, eu não sei sair dessa situação, mas me guia, me ajuda, me conduza nisso. Quando a gente fala isso para Deus, a gente só tem uma certeza: se Ele vai guiar, a gente vai atravessar o mar. Se Ele vai guiar, a gente vai conseguir chegar do outro lado. Quando a gente está na nossa própria justiça, se a gente quer nos guiar, a gente não consegue. Mas quando a gente está na justiça de Deus e a gente é guiado por Ele, a gente consegue chegar lá. Porque não é a gente, é Ele que faz. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sim ou não? Sim ou não? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Ele é refrigério e justiça. Quantas vezes, irmão, você pensou em desistir, mas você fez essa oração esse ano e Ele conduziu. Estava tudo perdido o seu caso, seu emprego talvez estava indo por água abaixo, e você falou: ei, Jesus, meu bom pastor, me conduza. E Ele foi e conduziu, e do nada tudo se transformou, tudo virou. Você falou: caramba, Ele guiou, eu consegui. Você estava lá batido, cansado, estava lá desanimado, mas Ele te guiou,
porque é Ele que faz. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês: tu estás comigo. Versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu estás comigo. Irmão, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente acha que muitas vezes Deus vai nos tirar do vale da sombra da morte. Mas não é bem assim. Nem sempre Deus nos livra dos gigantes, mas Ele sempre está com a gente nos gigantes, assim como estava com Davi. Irmão, nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas Ele sempre está conosco, assim como estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nem sempre Ele nos livra da cova dos leões, mas Ele sempre está conosco, assim como esteve com Daniel. Nem sempre Ele nos livra do vale da sombra da morte, mas mesmo a gente passando, Ele vai estar com a gente. O meu pastor, o seu pastor, muitas vezes não vai nos livrar. Sabe por que Ele nos livra? Porque a cova dos leões, os gigantes, porque a fornalha é um processo que a gente precisa passar para crescer. Então, algumas vezes Ele vai nos tirar da fornalha, Caleb, mas algumas vezes Ele vai fazer a gente passar com Ele na fornalha. Para quê? Para a gente crescer. E a gente cresce, e a gente amadurece, e a gente vai se desenvolvendo. Quantas vezes, irmão, nesse ano ou durante a sua jornada de fé, você enfrentou os gigantes? Quantos gigantes você enfrentou? Quantas covas dos leões você passou? Quantas fornalhas você entrou? E você achou que seria o seu fim? Você achou que ia acabar, que não teria mais fim para você? Mas Ele sempre veio e falou: ei, eu estou contigo. Eu estou contigo. Você não está sozinho, dá a mão. Ele vai. Você está caído, e aí sobe, e você está desanimado, Ele vem. E aí a sua alma está batida, Ele vem com refrigério. A sua alma está cansada, Ele vem com refrigério, com alívio. A sua alma está abatida, você está com ansiedade, Ele vem com refrigério. Você está com depressão, Ele vem com refrigério e fala: ei filho, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Quantas vezes esse ano você passou pelo vale da sombra da morte e achou que não teria mais fim, mas hoje você está aqui vivo, irmão. A Covid era uma vale da sombra da morte. Você achou que iria morrer, você achou que iria passar disso, e hoje você está aqui porque o seu pastor segurou na sua mão e falou: filho, eu vou estar contigo. Ah, Jesus. Achou que sempre estava sozinho, irmão. Talvez você veio nesse culto sem expectativa nenhuma, mas eu tenho certeza que o seu pastor segurou na sua mão e te trouxe aqui hoje. Seu pastor te trouxe aqui hoje para liberar uma palavra sobre a sua vida. Ponto 5. Um banquete. Versículo 5. Vamos ler junto. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Irmão, a verdade é que conforme for depois do vale da sombra da morte, da cova dos leões, Deus tem sempre um banquete para você. A verdade é que se você não desiste no caminho, se você segura na mão do seu pastor e passa por tudo isso, pelos gigantes, pela cova, pela fornalha, pelo vale da sombra da morte, após isso Ele sempre vai ter um banquete te esperando. E a Bíblia fala que Ele unge, que Ele honra, tem um banquete preparado, Ele honra ungindo a cabeça com óleo. Porque todas as vezes que você passa por isso, Ele vem com óleo fresco, refrigerando a sua alma, dos pés à cabeça, renova a unção, renova o chamado, renova a alma, renova o espírito para você continuar a jornada, porque você passou por um vale da sombra da morte. E Ele continua e fazendo transbordar o meu cálice.
Irmão, a verdade é que quando você passa pelo vale da sombra da morte, Ele faz tudo isso, Ele prepara o banquete, Ele derrama o óleo, mas Ele também faz com que você transborde. Só que esse transbordar não é para você se aparecer, esse transbordar é para você tocar pessoas. O transbordar, o pastor Daniel fez um exemplo disso aqui. Quando a gente está com um copo, a gente enche o copo até o topo aqui, ninguém está tranquilo, eu estou cheio. Mas quando eu transbordo, eu começo a pegar as pessoas que estão ao meu lado. Então você passa pelo vale da sombra da morte, você recebe um óleo fresco, uma unção fresca, e você começa a transbordar. E aí aquilo que você passou, você chega para a pessoa: ei, Tamires, fica tranquila, Tamires, porque a Cova dos Leões eu já estive lá, eu sei como é que é, você não está sozinha, eu peguei na mão do meu pastor e vem comigo. Ei, você começa a transbordar sobre a vida das pessoas, você começa a ajudar um, ajudar outro, aí você toma café com um e fica tranquilo, irmão, fica em paz, porque eu passei por isso. Você começa a transbordar sobre a vida das pessoas. Só que o problema do cálice transbordar é quando você quer aparecer, irmão. Porque você passou, e aí você quer aparecer. Se você quiser aparecer, logo seu cálice se vazia muito rápido. Agora, se for para alcançar pessoas, o seu cálice não vai parar de transbordar. E você vai tocar você vai tocar sua família, você vai tocar sua casa, você vai tocar o seu trabalho, você vai tocar sua faculdade, você vai tocar onde você colocar a planta dos seus pés. O seu cálice está transbordando, Pedrão. O seu cálice está fluindo, a sua vida está sendo um exemplo para as pessoas, e você está derramando. No seu trabalho as pessoas vêm pedir uma oração para você, o seu cálice está transbordando, você ora no seu GC, em todos os lugares está acontecendo algo, e você está transbordando, tocando vidas, irmão. É maravilhoso isso. Esse ano de 2023 dá tempo do seu cálice transbordar ainda. Mas em 2024, vai transbordar surreal. Ele vai transbordar de uma forma surpreendente. Se você está aqui hoje é porque de alguma forma você passou por um vale da sombra da morte, Ele te sustentou. E a partir de hoje, seu cálice, começa a transbordar sobre a vida das pessoas. O último ponto que eu queria fazer com vocês: bondade e fidelidade. Versículo 6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, deixa eu só fazer um ponto antes de compartilhar isso. A bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias. E a Bíblia fala: e eu voltarei à casa do Senhor. A gente tem uma situação que acontece muitas vezes. A gente vem para a igreja passando pelo vale da sombra da morte, passando pela cova dos leões, os gigantes se levantam, e a gente vem para a igreja, e aqui a gente recebe Jesus, e a vida começa a ser transformada, e as coisas que a gente vem procurar, a gente alcança, porque Deus, Ele é bondoso, e Ele é fiel. Mas sabe o que acontece? A gente recebe e vai embora. O que o salmista está falando aqui? A bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei. Irmão, você tem que sair com essa realidade daqui. Se você vem aqui só para receber e ir embora e nunca mais voltar, esse Salmo 23 não vai servir para você, porque você precisa receber e voltar à casa do Senhor, e permanecer à casa do Senhor. O salmista está falando: ei, eu passei por tudo isso, o meu pastor fez tudo isso, e por isso eu voltarei à casa do Senhor. 2023, eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanhou. Quantos livramentos, irmão? Quantos livramentos?
você está aqui porque só a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanhou. O espírito de ingratidão, ele nos cega, irmão. A gente fica cego com a ingratidão. Você deve estar pensando assim, Wesley, tá, mas eu não tenho nada, não aconteceu nada. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus fez os milagres, a maioria deles, ele nunca olhou para aquilo que faltou. Quando Jesus estava ministrando, que tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele chegou para os discípulos e falou assim: o que vocês têm de comida? Aí os discípulos falaram: Senhor, nada. Vamos ver se alguém tem alguma coisa. Ele acha o menino, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não virou para os discípulos, Sandy, e falou assim: cara, a gente só tem isso, não vai dar para fazer nada. Está faltando 494.993 pães e peixes para a gente alimentar uma multidão. Jesus não fez isso. Todas as vezes que a gente é ingrato, a gente só vai olhar para aquilo que falta e nunca vai olhar para aquilo que tem. Jesus só faz milagre com aquilo que tem, não com aquilo que falta. Nessa noite você precisa sair daqui fazendo uma retrospectiva da sua vida, não com forma de ingratidão, mas olhando para aquilo que Deus já fez, porque o ano que vem Ele pode multiplicar aquilo que você já passou esse ano. Você recebe essa palavra no seu coração, irmão? Sim ou não? Eu vim aqui só para trazer à memória aquilo que te dá esperança.